Só um minuto. Ótimo, vamos lá. O computador está meio lento, tem hora que ele trava. Isso. Então, vamos lá. Sociedade. Aí a gente já está já nas questões específicas dessa sociedade, mais no caso durkheimiano, marxista e weberiano, certo? Então, quando a gente vai na perspectiva de Durkheim, é aquilo que eu falei para vocês. É uma sociedade onde esse indivíduo vai se socializar através da vontade do todo sobre a parte. Isso é Durkheim. O trabalho também, ele é coercitivo, ele é exterior. Isso na visão de Durkheim. Já quando a gente passa aqui nas questões, né, durkheimianas, onde a gente diz que esse processo de sociabilização ele é coercitivo, é justamente naquela questão de que se você não se insere dentro desse conceito, se você não está dentro das regras, né, impostas pelo fato social, representado pelas instituições, você vai passar por um processo de ressocialização ou exclusão, certo? Então, olha aqui, ó, relação indivíduo-sociedade, para Durkheim, Weber e Marx. Então, para Durkheim, ó, o que importa era desvendar os mecanismos sociais que subjazem aos diferentes tipos de sociedade. De acordo com ele, há diferenças fundamentais entre as chamadas sociedades modernas, né? No caso das primeiras, impera a consciência coletiva sobre a consciência do indivíduo. Então, sociedade moderna é isso, é a consciência do coletivo sobre o indivíduo. Max Weber já é o contrário. Max Weber já não é o objeto de estudo, já não é mais um fato social, e sim a ação social. A ação social ela não é coletiva, ela é individual. Né? Então, para Weber, já é uma ideia completamente dicotômica, ou seja, já é diferente, já é contraditória a ideia de Durkheim, né? A relação do homem com o trabalho. Olha só para Weber, ao contrário do que afirma Durkheim no que diz respeito à relação entre indivíduo e sociedade, Weber entende que a realidade é algo absolutamente impossível de ser compreendido em seus inesgotáveis eventos e ações. A realidade social é um caos sem significação objetiva, o que faz os homens apenas solucionarem alguns elementos da realidade para dotá-los de significado. Ou seja, conferir uma explicação possível sobre determinadas ações sociais. Aquilo quer dizer que o comportamento do homem, né, ele é muito importante para determinar a mudança de uma sociedade. Ele diz que as sociedades elas se transformam dentro desse conceito. A minha internet está muito lenta hoje, gente. Aqui está dando muito trabalho. Já Marx tem uma outra característica, né? Já Marx tem uma outra característica com relação à relação do homem com o trabalho. Então, recapitulando, Durkheim, a vontade do todo sobre a parte. Elemento coercitivo mesmo, a vontade das instituições sobre o indivíduo. E quando ele não se sociabiliza, ele vai passar por um processo de ressocialização. Não ressocialização, ele vai passar por um processo de exclusão, certo? Já Weber, a ação social individual. O indivíduo é que vai transformar a sociedade através de suas ações isoladas. Ele vai contribuir com a transformação da sociedade através das suas ações isoladas. O pensamento weberiano ele é um pensamento extremamente voltado para o desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo para Weber e não Marx, o capitalismo para Weber ele foi importante no sentido de que ele traz uma ideia de quebra do antigo regime. Né? Weber ele diz que o homem, a partir do momento em que ele lida com o trabalho seu único indivíduo, ele se desenvolve perante a sociedade. Então Weber ele é um dos defensores do processo de ruptura da Idade Média e o surgimento da Idade Moderna, onde substitui aquele modelo primário agrícola, né, teocêntrico, onde Deus estava no centro de todas as relações, que era aquela relação medieval, para uma relação mais antropocêntrica, uma coisa mais assim humana, individualista, né? Tanto que Weber ele justifica todo o processo das chamadas revoluções inglesas, onde nós temos lá inúmeras delas, né? Várias revoluções, mas nós temos duas específicas, que é a gloriosa e a puritana na Inglaterra, que vai criar um parlamento, limitar o poder do rei, criando uma constituição. Essa constituição ela cria direitos individuais e esses indivíduos eles agem dentro da sociedade através das suas ações, modificando, transformando as suas ações. Então, o pensamento de Weber é um pensamento moderno, é um pensamento que justifica o capitalismo como algo importante, porque quebrou o absolutismo monárquico.
né? Ele cria uma Constituição, uma Carta Magna, e essa Carta Magna ela acaba sendo para todos. Então, a relação do homem com o trabalho é de transformação social. Essa é a relação weberiana com o trabalho. É uma relação individual, onde o enriquecimento ele não é coletivo, ele é individual, certo? Durkheim não, Durkheim já é uma coisa, já é mais a vontade do todo sobre a parte. Aqui é a ação da parte sobre o todo. Marx, obviamente, tem uma outra posição com relação a como que o homem lida com essa questão do trabalho, né? Marx ele encara, olha só como que Marx define o trabalho, né? Ele diz que o trabalho é quando o homem se relaciona com a natureza, humanizando essa natureza. E o homem que se relaciona com a natureza, por exemplo, transformando a madeira num móvel, por exemplo, é a forma como esse homem lida com a natureza, transformando essa natureza, humanizando essa natureza. Quando você humaniza a natureza, você faz com que essa natureza ela te traga sentido para a vida. Para Marx, não há realização para o homem que não for em trabalho. Tanto que, quando a gente vai estudar qual é o objeto de estudo de vários sociólogos, antropólogos, historiadores, cada um tem um objeto de estudo. Para Marx, é o trabalho. Marx, todos os seus escritos lidam em torno dessa relação do homem com a natureza, humanizando a natureza. No entanto, ele traz para si uma ideia diacrônica da história, né? Ele trabalha com a questão do materialismo histórico dialético, né? O que é o materialismo? Marx diz, a própria palavra diz, materialismo, relações concretas, materiais. Então, para que o homem possa sobreviver e ter uma vida plena, ele precisa se satisfazer no trabalho. Então, quando você observar os estudos de Marx, que foi aquele que fez as primeiras críticas ao conceito colonial, né, estruturante dentro da formação de uma sociedade eurocêntrica, enfim. Quando Marx fala do trabalho, ele fala que o homem ele tem que fazer parte de todas as etapas da produção. Quando ele não faz parte de todas as etapas da produção, ele não se identifica como trabalhador, certo? É como se fosse um sapateiro. Eu já citei esse exemplo para vocês em sala de aula, né? Um artesão, um homem que confecciona sapatos, por exemplo. O homem que se identificava com o seu trabalho era aquele homem que fazia parte de todas as etapas da produção, né? Ele extraía o couro, ele colava, ele cortava, ele pregava, ele costurava, ele negociava, ele vendia a sua mercadoria. Então, ele olhava no final de uma semana, ele via todas as suas mercadorias ali prontas, acabadas, ele se identificava com essa mercadoria, ele se via nessa mercadoria, certo? Então, é uma realização social. Para Marx, o trabalho ele é um dos maiores processos de inserção do homem na sociedade, né? E hoje em dia, dentro da sociedade capitalista moderna, né, nós percebemos que o trabalho ele é a justificativa para a dignidade humana. Né? Todo homem que trabalha, ele é um homem tido como um homem digno. Né? E olha que esse trabalho ele muda a perspectiva. Veja bem, um homem da Idade Antiga que trabalhava, ele não era visto com bons olhos. Por que o homem da Idade Antiga não era visto com bons olhos? Porque o homem da Idade Antiga que trabalhava era um escravo. O homem da Idade Média também não era visto com bons olhos. Por quê? Porque o homem da Idade Média que trabalhava era o servo. O homem da Idade Moderna que trabalha, ele já é visto com bons olhos. Por quê? Porque muda-se ali a estrutura econômica dentro do conceito histórico. Por quê? Porque é justamente na Idade Moderna que se associa trabalho ao enriquecimento. E quem que defende isso? Weber. Ele escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele traz essa ideia do desenvolvimento do trabalho como um elemento estruturante da vida humana. Né? Ele diz que, obviamente, esse livro ele é pautado em cima do protestantismo calvinista. Ele diz que o homem deveria ter o quê? Primeiro, ele deveria ter muita fé. Segundo, ele deveria ter disciplina. E terceiro, muito trabalho. O homem que tem essas três trincas, né? A trinca do sistema produtivo, muita fé, disciplina e trabalho, é o homem escolhido por Deus. Essa é a ética protestante, o espírito do capitalismo, do livro de Max Weber. Né? Não de Karl Marx, mas de Max Weber. Né? Weber traz essa ideia do desenvolvimento do capitalismo, mudando a concepção do homem, porque o homem que trabalha na Idade Moderna ele é visto com bons olhos, ao contrário do homem da Idade Média que trabalhava, da Idade Antiga que trabalhava, que era escravo.
O homem da Idade Média que trabalhava, que era o servo. O homem da Idade Média é aquele que trabalha e que, através do seu trabalho, ele é o quê? Remunerado. Essa remuneração atribuída a esse homem lhe configura dignidade. Né? E essa dignidade ela é importante para que esse homem continue no processo de sociabilização. Tanto que nós temos termos pejorativos. Ah, fulano é vagabundo, fulano não trabalha. Esses termos pejorativos são termos que depreciam muito o homem. Ele pode ser o que for, ele pode ter o defeito que for, mas se esse homem for um homem trabalhador, ele está no topo lá do conceito de inserção social dentro de uma comunidade, certo? Então, Marx traz essa ideia, né, de uma sociedade pautada numa superestrutura e numa infraestrutura. Né? O que significa essa superestrutura e essa infraestrutura? No conceito marxista de trabalho, da relação do homem com o trabalho. Superestrutura e infraestrutura. Superestrutura está no campo das ideias. O que eu estou fazendo aqui quando eu estou dando essa aula? Eu estou exercendo o elemento da superestrutura, está no campo das ideias. A gente está dialogando, a gente está, apesar de ser um monólogo, mas a gente está dialogando, né, dentro dessa percepção do que vem a ser o ensino. Então, a superestrutura está no campo das ideias. E a infraestrutura é tudo que possibilita a nossa aula. Isso aqui a gente já trabalhou também em sala. Né? O que possibilita a nossa aula? Primeiro, são os livros, né, as anotações, depois todo o sistema tecnológico utilizado, os programas, isso é infraestrutura. Então, para Marx, não haveria superestrutura se não fosse a infraestrutura. Certo? A infraestrutura para Marx é mais importante do que a superestrutura. Qual que é a infraestrutura numa peça teatral? As poltronas, o cenário, a maquiagem, né? Tudo isso é o quê? Infraestrutura, né? O figurino, né? A iluminação. E a superestrutura é a peça teatral encenada. Essa é a diferença. E da nossa aula? É a aula em si, é a superestrutura. E a infraestrutura? Todo o aparato técnico utilizado, todos os livros que estão sendo utilizados. Isso é o quê? Infraestrutura. Certo? Então, esse conceito aqui do módulo 11, que é a relação, né, o trabalho, a relação do homem com a natureza, é a próxima atividade que a gente vai fazer, que eu vou postar hoje para vocês, na página 268, que é essa questão da